Bom, gente, nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como solucionar esse problema aqui, ó, esse exercício que os alunos me pediram. Então é o seguinte, vamos lá. Só ler o enunciado do problema para a gente poder começar. Eu tenho aqui a seguinte matéria: História, Geografia, Inglês, Matemática e Português. Ou seja, tem 5 matérias aí. Aí tem as minhas condições, tá? Se o aluno tiver uma nota, então se uma das notas menor que 40 pontos, então ele já está reprovado. Então, qualquer uma delas aqui for menor que 40, já está reprovado. Se mais de 3 notas, ou seja, se 4 notas forem menor que 70 pontos, também está reprovado. Então, tem a segunda condição aí. Tem mais uma condição aqui, ó. Se menos de 3 notas forem menor que 70 pontos, então se pelo menos 3, se menos de 3 seria 2 notas menor que 70 pontos, eu tenho recuperação aqui. E se nenhuma nota for menor que 70 pontos, ele está aprovado. Então, de 70 para cima ele está aprovado. Então eu tenho essas condições e é em cima dessas condições aqui que a gente vai estar trabalhando para poder resolver esse problema aí. Então a gente não pode esquecer dessas condições, no entanto, toda hora a gente vai ter que voltar aqui para poder resolver. Bom, mas é o seguinte, se eu abrir o DebC++ e tentar resolver aqui, sem usar nada de auxílio, eu não vou conseguir. Então vamos lá. Eu já tenho o exercício já pronto aqui, até mesmo para adiantar e mais explicar como que é feito, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu só vou copiar essas linhas aqui. Então vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V aqui. Então aqui eu estou mandando incluir a biblioteca IOStream, usando a alias dela, que é o usename, usename space, std, abertura da função principal e estou declarando as variáveis. Então as variáveis que eu vou criar são justamente as matérias, que é história, geografia, inglês, matemática e português. Então tá aqui, ó, RIS de história, GEL, ING, MAT, PORT. Essas são as matérias que o aluno, são as variáveis que eu criei do tipo real, onde que eu coloco uma mensagem na tela e o aluno vai digitar o valor da nota de cada matéria. Então tá aqui, ó, entre com a nota de história, guardando a variável história e assim por diante, tá? Então tá aqui só para declaração das variáveis e é onde que o usuário vai estar informando cada nota. Bom, agora é o seguinte, para a gente poder dar continuidade, a gente tem que levar em consideração o que o problema pede. Então ele fala aqui, ó, se o aluno tiver uma nota menor que 40 pontos, está reprovado. Então eu criei aqui, ó, até para mostrar para vocês que para a gente poder resolver isso, a gente tem que levar algumas coisas em considerações. Então, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, é entender a estrutura if-else. Então a estrutura if-else está aqui, que é uma estrutura de condicional, tá? A estrutura condicional if-else tem a seguinte aparência. Se o teste lógico que eu vou criar é para retornar um valor verdadeiro ou falso. Se esse teste lógico que eu criar retornar um valor verdadeiro, significa que ele vai entrar na estrutura if e executar. Agora, se esse teste lógico que eu criar retornar um valor falso, ele entra na estrutura else e executa para mim. Então, por exemplo, um exemplo bem simples para a gente poder enxergar. Imagina que a nota final do aluno tem que ser maior que 70 pontos. Então, se eu colocar aqui, ó, nota final maior ou igual a 70, eu mando escrever aprovado. Se não, eu mando escrever reprovado. Bom, essa aqui é a estrutura if-else, bem simples. Ou seja, é uma condição, é uma estrutura de condição, onde você pode executar o bloco de comando do if ou o bloco de comando do else. Só vai executar o bloco de comando do if se o teste lógico for verdadeiro. Se o teste lógico for falso, cai no else aqui. Porém, a gente tem uma estrutura um pouco mais elaborado da estrutura if-else, que é chamado estrutura aninhada. A estrutura aninhada nada mais é que um if dentro do outro. Então, ficaria mais ou menos nessa estrutura aqui, ó. Se o teste lógico for verdadeiro, ele vai executar o bloco de comando. Se não, tá vendo, ó, aqui que vem um lance, ó. Pode ver que ó, aqui no de cima, no mais simples, que é o if-else, eu não posso colocar o teste lógico aqui na frente. Aí aqui que eu faço? Eu aninho. Então, se não, aí eu chamo outra estrutura if. Aí eu consigo colocar o teste lógico. E se realmente esse teste lógico for verdadeiro, executo o bloco de comando. E por fim, eu
se nenhum dos dois testes lógicos for verdadeiro, ele cai na estrutura else, tá? Só uma observação importante que os alunos fazem aí é o seguinte: um else é pertencente a um if. Então esse else aqui, ó, é desse if, e que por sua vez esse else aqui é desse if. Então não existe else sozinho. Se você colocou a estrutura if, você pode chamar a estrutura else dele, mas você não poderia tirar esse if daqui e deixar dessa forma: se teste lógico, se não e se não, tá? Então aparece lá. Bom, com base nisso, vamos lá então. Voltando aqui ao nosso problema e só descendo aqui, para a gente poder acompanhar. Então eu estou aqui, ó, se o aluno tiver uma nota menor que 40 pontos, está reprovado. Então é a primeira condição que eu vou trazer lá. Vou aproveitar que eu já fiz aqui, ó. Então eu vou trazer essa primeira condição aqui, ó. Vou só copiar essa linha, tá? Ó, e explicar para vocês, ó. Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Só vou dar alguns Enter aqui para a gente poder entender o que eu estou trazendo aqui, ó. Aqui eu estou falando o seguinte, ó. Se a matéria, eu sei que o aluno vai digitar todos os valores da matéria aqui, ó. Então, se a matéria história for maior ou igual a 70 e geografia for maior ou igual a 70 e inglês maior ou igual a 70 e matemática maior ou igual a 70 e por fim e português maior que 70, se todas as matérias, se todas as notas das matérias que for, todas elas forem de 70 para cima, eu vou falar que o aluno está aprovado e vou falar aqui, ó, todas as matérias com mais de 70 pontos. Então, só vai cair nessa condição aqui se realmente todas as matérias forem maior que 70. Bom, o que fica a dúvida que precisa ser explicado é o seguinte, ó, tá vendo o operador E aqui, ó? Então, só para facilitar a vida de vocês, eu coloquei aqui, ó, bem rapidamente. Então, esse exercício mexe com análise combinatória, estrutura if-else e operadores lógicos, tá? Então, os operadores lógicos que mexe, que a gente vai trabalhar, é o E e o OU. Então, eu coloquei aqui, ó, duas proposições, P e Q, e montei a tabela verdade dela, todas as possibilidades, ó, VF, VF. E aqui eu coloquei VV, FF. Então, aqui, ó, esse daqui que representa o E, tá, ó, eu coloquei, ó, P e Q. O nosso teste lógico só vai dar verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, analise para vocês verem, ó. Aqui na proposição P está verdadeiro, aqui está verdadeiro. Então, você tem um retorno verdadeiro, porque os dois são verdadeiros. Tá? Um exemplo simples para poder entender: imagina que eu estou chamando o Joãozinho e o Pedrinho. Então, se eu estou chamando os dois, se vir somente um aluno, não vai satisfazer a minha condição, porque eu estou pedindo para chamar o Joãozinho e o Pedrinho. Então, se os dois vierem, beleza, satisfez a minha condição. Mas se um só vier ou nenhum não vier, não vai satisfazer a minha condição. Tá? Então, a estrutura E necessariamente as duas proposições têm que ter o valor verdadeiro para retornar um valor verdadeiro. Bom, no OU, basta um ser verdadeiro para ter um retorno verdadeiro. Então, acompanhe aqui para vocês verem. Ó. Se eu tiver as duas proposições verdadeiro, eu tenho verdadeiro. Se tiver pelo menos uma das duas verdadeiro, eu também tenho verdadeiro. Só vou ter o valor falso quando as duas proposições tiverem o valor falso. Fazendo nossa analogia, se eu pedir para chamar o aluno Joãozinho ou Pedrinho, basta um dos dois vir até mim que vai satisfazer minha condição, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque se a gente olhar aqui no nosso exercício, eu falo assim, ó, para que seja aprovado, para o aluno ser aprovado, necessariamente a nota de história tem que ser maior que 70 e, esse que é o E, lógico, tá? Em linguagem de programação. Geografia tem que ser maior que 70 e assim por diante. Fiz questão de colocar aqui também, ó. Esse é o símbolo E. Em linguagem de programação, o E é representado por dois E comerciais. O OU é o OU lógico, que é representado por barra, por pipe, tá? Bom, se vocês forem ver até aqui, a gente está usando o operador lógico. Então, quer dizer que se todas as notas forem maior que 70, beleza, satisfez a nossa condição. Mas vamos continuar. Vamos trazer a segunda agora aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl C. Vou vir aqui, Ctrl V. Bom, aqui já é o seguinte, ó. A gente sabe também, se a gente pegar o enunciado do problema, se o aluno tiver uma nota menor que 40 pontos, está reprovado.
Então, se eu vou vir aqui, ó, eu vou falar o seguinte, ó. Se não se. Então, eu estou aninhando aqui, ó. Esse é o se, esse daqui é o esse é o se aqui. Porém, já estou aninhando com outro se e estou falando o seguinte, ó. Se história, se o valor tiver na variável história for menor que 40, ou geografia menor que 40, ou inglês menor que 40, ou matemática menor que 40, ou português menor que 40, ou seja, se qualquer uma delas forem menor que 40, eu vou trazer uma mensagem na tela aqui, ó, reprovado. Uma das matérias com pontuação menor que 40 pontos, tá? Uma ou mais que, tá? Uma ou mais matérias com pontuação menor que 40 pontos. Então, se todos forem maiores, atendeu esse daqui. Se todos forem menor que 40, atendeu esse daqui. Só que não acabou ainda. Se a gente for analisar lá o nosso problema, a gente tem aqui agora, olhando aqui, ó, só copiando daqui para a gente analisar lá. Ó. Então, vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui e explicar. Agora a gente tem o seguinte, ó, mais de 3 matérias menor que 70 pontos. Então, se a gente for aqui, ó, se menos de 3 matérias, não, aqui, ó, se mais de 3 matérias, mais de 3 notas menor que 70 pontos, também está reprovado. Então, vou ter que atender essa condição aqui, ó, se mais de 3 matérias. Mais de 3 matérias são 4 matérias. Bom, para eu poder fazer esse daqui e esses dois aqui, tranquilo. Agora, esse terceiro aqui a gente tem que analisar. Aí é onde que entra a análise combinatória aqui. Se você não tiver essa tabela, pelo menos para você usar como base, fica muito mais complicado. Porque se você construir essa tabela aqui com todas as possibilidades, fica muito mais simples. Acompanhe para vocês verem. Se é mais 3 matérias menor que 70 pontos, quer dizer que tem que ser pelo menos 4 matérias menor que 70 pontos. Então eu trouxe aqui, ó, todas as combinações possíveis. Ó. História, geografia, inglês, matemática menor que 70 pontos. Depois eu trago história, geografia, inglês e português menos de 70 pontos. E assim por diante. Ó. Eu vou criando todas as possibilidades onde que 4 matérias pode ser menor que 70 pontos. Então, se a gente for analisar aqui a linha de código, eu falo o seguinte, ó, vou só selecionar aqui, ó, o primeiro, só para vocês verem que realmente é o primeiro que está lá. Ó. Se eu analisar aqui, ó, história, geografia, inglês, matemática, a primeira possibilidade lá, ó, história, geografia, inglês, matemática, e eu falo que se uma delas for menor que 70, então põe aqui, ó, se história menor que 70 e geografia menor que 70 e inglês menor que 70 e matemática menor que 70. Só que não acabou as possibilidades, eu falo ou. Então, se isso daqui acontecer, vai aparecer para mim a tela reprovado. Ou também poderia ter outra possibilidade, ó, que é esse segundo aqui. Ó. Se vocês forem ver aqui, ó, história, geografia, inglês, português. Se eu olhar lá, ó, história, geografia, inglês, português. Então, eu estou trazendo todas as possibilidades. Olha aqui para vocês verem como está ficando. Ó. História menor que 70, e geografia menor que 70, inglês menor que 70 e português menor que 70. Eu vou fazer isso, ó. Depois eu ponho E porque uma dessas, para falar que eu tenho que pegar todas as condições. Depois eu coloco um OU aqui, ó, o OU aqui, ó, e trago a outra possibilidade aqui, ó. Vou só selecionar ela aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. É a terceira possibilidade agora. Então, a primeira, segunda, a terceira aqui, ó. Terceira aqui. Que é geografia, inglês, matemática e português. Geografia, inglês, matemática e português, tá vendo? Ou seja, gente, só para a gente poder adiantar aqui, ó, eu estou trazendo lá no teste lógico, tá, todas as possibilidades. E eu estou criando esse teste lógico através do e do ou. Então, quando eu estou falando aqui, ó, se história e geografia e inglês e matemática menor que 70 pontos, estão reprovado. Se não, ou história, geografia, inglês, português menor que 70 pontos, reprovado. Ou geografia e inglês, matemática e português menor que 70 pontos, reprovado. E assim por diante, tá? Então eu consigo criar essa outra possibilidade aqui, que é justamente que a gente viu aqui, ó. Se mais de 3 matérias menor que 70 pontos. Bom, só que eu tenho outra possibilidade aqui, ó. Se menos de 3 matérias, ou seja, 2 matérias menor que 70 pontos. Também construindo a tabela aqui, a gente chega nessa tabela aqui, ó, onde que eu falo o seguinte, ó, mentira, essa aqui é outra, tá, gente? Essa daqui primeiro, ó. Se menos de 3 matérias
menor que 70 pontos. Aí eu chego nessas possibilidades aqui, ó. Eu posso ter História e Geografia menor que 70. Eu posso ter História e Inglês menor que 70. Tá vendo? Eu estou combinando todas elas, ó. Tá? Então deu 10 possibilidades aqui. Se eu for lá no meu código-fonte, ó, eu seleciono aqui agora, Ctrl C e Ctrl V. E se a gente for analisar, ó, mais 3 matérias com menos de 30 pontos. Então, 3 matérias menor que 70 pontos a gente tem aqui, ó. História, Geografia e Inglês menor que 70, está reprovado. Ou História, Geografia e Matemática menor que 70 pontos, também está reprovado. Ou seja, a gente tem 10 possibilidades. Só analisando a primeira aqui, ó. Primeira é História, Geografia e Inglês menor que 70 pontos. Então, se essas 3 for menor que 70 pontos, reprovado. E é o que eu trouxe aqui, ó. História, Geografia e Inglês menor que 70 pontos, está reprovado. Então, ou, aí eu tenho a outra possibilidade, chamando a outra agora, que é História, Geografia e Matemática, ó. História, Geografia e Matemática, menor que 70 pontos, também está reprovado. Pode ver que eu vou criar todas as possibilidades, por isso que fica longo assim, ó, porque eu estou trazendo todas as possibilidades. Se vocês forem verificar aqui na tabela, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 possibilidades. Então, por isso que fica longo daquele jeito lá. Se a gente olhar para o código-fonte nosso aqui, ó, a gente tem mais uma possibilidade aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui e vou trazer para cá, ó, Ctrl V. Aqui é que se pelo menos 2 matérias forem menor que 70 pontos, tá? Se 2 matérias forem menor que 70 pontos, eu tenho aqui recuperação. Então posso ter História e Geografia menor que 70, ou História e Inglês menor que 70, ou História e Matemática. Então, para a gente poder criar essas possibilidades todas, a gente usa da seguinte forma. Se História ou Geografia menor que 70, ele está de recuperação. Ou se História ou Inglês menor que 70 pontos, também está de recuperação. E assim por diante, ó. História e Matemática, estou pegando todas as possibilidades. Está ficando longo desse jeito aqui, ó, porque eu estou trazendo todas as possibilidades na tela. E estou colocando mensagem aqui, ó, recuperação. Certo? E se a gente voltar aqui, eu só vou colocar um Cout para pular de linha, pausar a tela e fechar a estrutura principal. Dá um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Tá? Bom, antes de mandar compilar, então o que eu quero deixar claro que é o mais importante, para a gente poder resolver esse problema, necessariamente eu tive que criar todas as possibilidades que o exercício pediu, tá? Todas essas daqui, ó. E eu tive que montar essa tabela de análise combinatória aqui, combinar todas elas, tirar aquelas que estão repetidas, para deixar somente as diferentes. Eu trouxe todas elas, criei os testes lógicos, tá? Ó, criei os testes lógicos e vamos mandar compilar agora. Vou lá em executar, compilar, vou colocar aqui, ó, análise combinatória 01, que tem um, mando compilar e ele vai executar. Então, por exemplo, se todas as matérias forem maior que 70 pontos, vai ter que trazer a mensagem aprovada. Então, eu coloque, ó, 80 é maior, 80, 80, 80 e 80. Aí ele trouxe para mim na tela, ó, aprovado todas as matérias com mais 70 pontos. Bom, se eu fechar aqui, mandar executar de novo, e se eu colocar aqui, ó, 50 pontos, 80, 80, 80 e 80, a mensagem vai ser o quê? Recuperação, porque menos de 3 matérias são 2 matérias. Computação menor que 70, e realmente a gente tem somente uma matéria com menos de 70. Vamos trazer com 2 agora, ó. Executar, compilar. Então vamos colocar aqui, ó, 80, então 50, 2 matérias menor que 70 e o resto tudo maior, ó. Recuperação também, menos de 3 matérias, computação menor que 70 pontos. Agora vamos trazer 3 matérias. 3 matérias, ele está, vou colocar aqui, ó, 50, 50, 50, 80, 80. Ele está reprovado, porque 3 ou mais matérias, então a gente tem 3 matérias aqui, ó, reprovado. No entanto, eu vou trazer as duas primeiras maior e as 3 últimas menor. Então eu vou colocar aqui, ó, 80, 80 e aqui eu vou colocar aqui, ó, 50, 50, 50. Pode ver que também vai trazer reprovado porque ele traz a mensagem aqui, ó, 3 ou mais matérias menor. Bom,
Se eu trouxer todas elas, ó, executar, compilar, vou trazer todas elas com 50, ó, 50, 50, 50, 50, 50. Reprovado. Mais de 3 matérias com pontuação menor que 70. Então, realmente, mais de 3 matérias. Porém, eu tenho uma possibilidade aqui também, ó, que ele fala o seguinte, ó. Vou pôr aqui, ó, 80, 80, 80, 80. E ele fala se pelo menos uma das matérias for menor que 40, a pessoa está reprovada. Ó. Outras, todas elas é maior que 70. E essa daqui é menor que 70, porque é 30. É menor que 40, porque é 30. Então ele trouxe reprovado, ó, uma ou mais matérias com pontuação menor que 40, tá? E se eu trouxer todas elas menor que 40, também vai dar a mesma mensagem, ó, 30, 30, 30, 30 e 30. Olha lá, reprovado, tá? Bom, gente, ó, o que eu quero deixar claro é o seguinte, para a gente resolver esse exercício, necessariamente a gente teve que fazer essa lógica aí, tá? Tchau.